vezes é ignorado, deixado de lado, porque as pessoas não conseguem entender muito bem a sua importância. Então, hoje a gente vai falar, o foco da aula hoje é o sistema ósseo. Então, a gente vai falar sobre articulações, vai falar sobre ossos, falar sobre os tipos de ossos longos, ossos curtos, e vai também falar sobre o que é osso. Então, muitas vezes a gente tem a impressão de que ossos são uma estrutura estagnada, algo do que é duro, né, que é físico, parado, mas na verdade não. A gente vai ver na aula de hoje que os ossos são um tecido vivo. Às vezes a gente acha que é algo enrijecido, duro, que não tem vida, não é isso. Hoje eu vou mostrar, eu separei algumas imagens e a gente vai conversar então também sobre isso. A gente também vai olhar para algumas, obviamente para algumas, né? Doenças articulares, para algumas doenças ósseas, e aí então, a aula de hoje vai ser bem interessante. Então, tipo de esqueleto, vai falar também, então vai ser uma aula bem legal. Mas antes da gente começar a falar, eu só vou fazer um rápido resumo, dar uma retomada sobre o que a gente falou na aula anterior, no nosso último encontro. Então, lembrando, nós falamos sobre fisiologia, que é o estudo do funcionamento do nosso corpo. A anatomia olha para as partes, dá nome para essas partes e vê qual que é a função de cada uma, o que cada uma faz. A fisiologia não. Ela olha, considera e verifica como é que as coisas funcionam. Então, por que eu sinto frio? Né? Sei lá, por que eu sinto fome? Por que eu sinto sede? O que há de mudança química ou mudança física no meu organismo para que eu queira me reproduzir, para que eu queira, sei lá, eu falo ser humano, né? Para que o ser humano apresente medo, raiva, dor. Todas essas questões estão relacionadas ao funcionamento do nosso organismo, e é isso que a fisiologia faz. Ela olha para esse funcionamento. Mas eu me lembro que eu me disse que nada disso seria possível se não considerássemos a célula, que é uma estrutura minúscula e que todo o nosso corpo é feito, é formado, é constituído de células. Obviamente, essas células têm formatos diferentes e atuações diferentes, mas, em suma, e geralmente, todas têm quase as mesmas estruturas. Existem dois tipos de células, são as eucariontes e as procariontes. Falei bastante na aula passada, não vou retomar esse assunto, está tudo gravado e tudo mais. E aí eu falei que existem células ou organismos que são unicelulares e multicelulares. São organismos ou seres que são feitos de uma célula, por isso unicelulares. E existem outros organismos que são feitos de muitas células, por isso multicelulares. E aí essas células se acumulam ou se juntam e um agrupamento de células forma um tecido. Um tecido. O agrupamento de tecidos, órgão. Um agrupamento de órgãos, sistema. E um agrupamento de sistemas, organismo. Certo? E aí a gente diz, olha, todo e qualquer ser vivo é constituído de células. Porque quando eu olho para você, eu vejo a sua pele, sei lá, seu cabelo, enfim, eu olho o seu olho, mas é importante que a gente entenda que a pele, o olho, enfim, os dentes, tudo isso praticamente é feito de células. Então, as células são fundamentais para nós entendermos a fisiologia. Então, esse foi um resumo rápido da aula passada. Agora, entrando no assunto de hoje, toda vez que a gente fala de sistema ósseo, a gente não pode associar o sistema ósseo a algo... sabe, deixa eu pegar um exemplo. Tem alguma coisa aqui? Aqui, vou pegar um lápis, sei lá. Um lápis. O lápis não tem vida. O lápis se mexe, porque eu estou mexendo aqui com a minha mão, mas ele não tem vida. Não é um ser vivo. Muitas vezes a gente acha que os nossos ossos também são assim.
firmes, rígidos, no sentido de que não tem vida, são estagnados, parados. Não, gente. Eu vou mostrar uma imagem para você daqui a pouco. Você vai ver que os ossos estão constantemente em processo de recuperação. Eles ficam constantemente. Se tem uma troca óssea, uma recuperação óssea, uma regeneração óssea que acontece constantemente, frequentemente. E aí tem algumas figurinhas que eu peguei que vão mostrar exatamente como isso acontece. Porque existem estruturas que facilitam essa regeneração óssea. E aí eu vou mostrar para você qual é daqui a pouco. Bom, então o esqueleto, que é esse conjunto de ossos, né? O esqueleto é uma estrutura viva, não é algo estático, algo estagnado, algo que não tem vida, algo duro, parado, morto. Não, pelo contrário. A gente vai chegar lá. Bom, então não é uma estrutura viva, capaz de se adaptar ao meio, com certeza, né? Você sabe, o nosso corpo consegue, como está aí na apostila, suportar a ambientação conforme as suas necessidades. O que isso aqui significa na prática? Por que será que tem pessoas que conseguem viver em locais frios? Porque existe uma adaptação do organismo dessas pessoas para que possam conseguir viver nesses ambientes que são, não chamo hostis, né? Não que sejam prejudiciais, mas que comprometem sim a nossa vida, com certeza. Então, por exemplo, eu que não tenho costume de viver, nunca fui para o Polo Norte, sei lá, para um lugar muito frio, nunca fui. Muito, não. Provavelmente, se eu for, até que eu me acostume, meu corpo vai apresentar alguns problemas. Então, como eu tenho sinusite, por exemplo, até que eu me habitue, até que o meu organismo se estabeleça, né, entenda que agora eu moro naquela região, que a temperatura é daquele jeito, e que a temperatura tem aquele papel, impacto na minha saúde, até que isso tudo aconteça, que eu encontro equilíbrio, com certeza o meu corpo vai apresentar falhas. De alguma forma eu vou ser prejudicado. Mas, em algum momento, eu vou me adaptar. Que é exatamente o que acontece com essas pessoas que moram em regiões que são áridas, regiões que são, sei lá, muito quentes ou muito frias. Deserto é uma situação muito especial, né? Porque a ideia que a gente tem de deserto é que deserto é algo quente, e só quente. De fato, é quente, é muito quente, né? A sensação térmica é muito quente. Entretanto, à noite, a temperatura do deserto costuma ser abaixo de zero. Então, de dia é um calor infernal. Então, de dia você derrete, digamos, né? E à noite você congela. Isso acontece muito em deserto, tá? Muito quente de dia e muito frio à noite pela madrugada. E existem pessoas que moram no deserto. Que coisa louca. Então, esse organismo, ou essas pessoas, precisaram se adaptar. Eu, né, como eu falei, com essa sinusite, toda mudança abrupta, assim, brusca de temperatura, né, abrupta, rápida, todo choque térmico que eu levo, a minha sinusite costuma apontar aqui, costuma dar ruim. E aí eu fico imaginando se eu morasse em um deserto. Lógico, em algum momento eu ia ter que me habituar, ia ter que me acostumar. Por que isso acontece, gente? Acontece por conta dessa capacidade que o nosso organismo tem de se adaptar ao meio no qual está inserido. Se é quente, se é frio, se é aquoso, enfim, o nosso organismo vai se adaptar. Tem uma aluna de segunda-feira, Nádia, ela fez uma pergunta que eu não sabia a resposta, né? Eu não sou o dono do conhecimento, né? Mas aí eu fui procurar para entender qual que era a resposta à pergunta dela, e ela fez a seguinte pergunta. Assim como já perguntaram diabetes tipo 5, eu falei, caramba, só tipo 5? E aí eu fui ver, depois um dia eu falo para vocês o que é, mas às vezes tem algumas perguntas assim que são muito atípicas, muito diferentes, aí a gente não sabe a resposta na hora, né? E esse foi um caso. Ela perguntou assim, professor, a gente está falando de hidratação de pele. Por que a nossa pele
fica enrugada quando a gente tem contato com água? Eu já tinha algumas ideias na minha cabeça, né? Mas eu não podia falar para ela uma coisa que eu não tinha certeza. Aí, enfim, aí eu fui procurar e olha o que eu vi, olha o que eu encontrei. Existem algumas possibilidades que justificariam a nossa pele ficar com rugas. Sabe quando você fica muito tempo lavando a louça? Ou sei lá, você fica muito tempo na piscina, muito tempo limpando o chão, sua pele fica toda enrugada? Principalmente os dedos dos pés e das mãos, tem uma justificativa para isso. E aí, eu fui... Mas então... Alguém falou alguma coisa? Não vai ser querer. Ah, tá. Achei que você ia falar de alguma coisa. Eu virei assim, falando, se for, às vezes ele é meio doido. Beleza. Então, a justificativa é o seguinte, que tem tudo a ver com isso aqui que eu estou falando de adaptação. O nosso organismo se adapta a esse meio aquoso. O que é meio aquoso, gente? Um meio que tem muita água, muito líquido. E aí, o que acontece? As células têm tanta água, tanta água disponível, quando você está lavando a louça, sei lá, por muito tempo, ou nadando, ou lá limpando o chão, enfim. Quando você está com contato com água, direto, tem tanta água disponível que as suas células não resistem. Então, assim, elas têm tanta água que é como se a água extravasasse. Seu organismo não consegue absorver tanta água assim, e aí essa é uma justificativa, tá? Essa água não consegue penetrar nas células, porque elas já estão saturadas, cheias de água, e aí o seu dedo fica enrugado. Há um outro estudo foi feito mostrando que uma outra justificativa para isso é que o seu organismo se adapta. Olha que coisa louca. O que acontece? Quando você fica com os dedos enrugados, isso foi o estudo que o professor Lucas está falando, foi o que verificaram no estudo. Quando você fica com os dedos enrugados, você consegue fixar melhor o que você pega. No estudo em questão, verificaram bolinha de gude. Então, era uma piscina e bolinha de gude. E aí, o que os estudiosos, os pesquisadores identificaram? Que as pessoas que estavam com os dedos enrugados conseguiam pegar, fixar melhor a bolinha de gude nas mãos. Então, parece que esse lance, né, dos dedos ficarem enrugados é uma adaptação do nosso organismo que facilita executar atividades, executar tarefas, que nesse caso era pegar uma bolinha. Isso parece fazer sentido, porque você pode ver que você pode ficar na piscina o dia todo, o que vai enrugar? Os dedos dos pés, os seus pés e as suas mãos. Mostrando o quê? Segundo esses estudiosos, que para você conseguir fixar melhor o seu pé em determinadas superfícies, você precisa ter essas rugas, porque elas conseguem melhorar esse poder de fixação. E as suas mãos para que você consiga pegar algo, travar melhor nesse algo que você vai colocar na mão, que eu não sei o que é. No estudo era uma bolinha de gude. Parece fazer sentido, né? Então, por que eu estou falando isso, né? Porque, para mostrar para vocês que, de fato, o nosso organismo tende a se adaptar ao meio. Tá muita água, então vamos adaptar para facilitar, enfim. E aí, esse lance de adaptação vai, ou é transmitido, como a gente viu na aula passada, pelas células, por quê, gente? Pelo RNA, DNA, RNA, que é esse material genético, que as células, quando se reproduzem, conseguem mandar para as outras. Então, você tem uma célula que se divide. Quando ela se divide, quando ela se multiplica, ela consegue replicar essa informação genética. Por isso que as pessoas do deserto, por exemplo, conseguem resistir, porque geneticamente foram alteradas, modificadas, para viver e viver bem nesses ambientes. Então, o pessoal do Polo Norte lá, a galera que mora lá, o pessoal que mora no gelo mesmo, literalmente no gelo, uma mudança genética, que fez com que essa adaptação ficasse mais fácil. E aí, isso também é para animal e por aí vai. Então, só para mostrar para vocês que realmente, né, o nosso osso, né, o nosso esqueleto é algo vivo e o nosso organismo é capaz de se adaptar. E aí, falando em questão do nosso organismo, do nosso osso ser algo vivo, eu quero mostrar para você uma imagem que vai mostrar exatamente como é que isso acontece. Como será que
o nosso organismo, que o nosso osso consegue ir se reparando. Como será que o nosso osso vai... Deixa eu compartilhar já a minha tela aqui para te mostrar. Como é que essa regeneração óssea vai acontecendo? Não é por acaso, não é acidentalmente, não. Tem uma lógica por trás. E existem estruturas que têm esse papel de reconstruir a nossa massa óssea. Umas destroem e outras constroem. Umas destroem, outras constroem. Umas destroem, outras constroem, e por aí vai, deixa eu te mostrar. Bom, eu comecei a aula mostrando um pedacinho aqui desse esqueleto. Comecei mostrando esse esqueleto aqui para vocês. Um momentinho, por favor. Depois, mais para frente, a gente vai entender por que essa figura tem duas cores, tá? Eu vou mostrar para você quando a gente for falar do tipo de esqueleto. Axial, pendicular, eu vou mostrar. Isso aqui foi só uma introdução. Vamos lá. Vamos entender o que é esse papel aí. Tá aí, ó. Essa ou são as estruturas responsáveis pela regeneração óssea. Professor, do que você está falando? Eu não estou conseguindo identificar. Ó, estou me referindo principalmente a osteoclasto, que é uma estrutura lá do nosso organismo que vai ter um determinado papel, que eu vou te falar daqui a pouco o que é, tá? E aqui agora eu vou te mostrar essa outra estrutura aqui, que é o osteoblasto. Então, osteoclasto e osteoblasto. Professor, qual que é o papel desses caras? Vamos lá. De forma simples, eu vou mostrar uma outra imagem daqui a pouco. De forma simples, o osteoblasto forma osso. E o osteoclasto vai reabsorvendo. Vai, digamos, posso usar essa expressão, mas só para você entender, é como se ele fosse corroendo. Então, o osteoclasto, com C, clasto, vai corroendo, ou vai reabsorvendo a massa óssea morta. Então, as células morrem, as células ósseas morrem, e aí esse cara, que é o osteoclasto com C, vai reabsorvendo. Então, ele vem pegando esse tecido ósseo morto, feito por células mortas. E, obviamente, conforme ele vai comendo, ou absorvendo, corroendo, né, tirando essas células mortas, vai ficando poros, buraquinhos, imperfeições dos nossos ossos, que precisam ser preenchidas. E aí é aqui que entra o nosso parceiro, o osteoblasto, que vai formar osso. Entenderam? Então, você tem uma estrutura que forma osso e uma estrutura que reabsorve, que elimina, que tira a massa óssea morta. E aí, calma que tem uma outra imagem que acho que vai ficar mais fácil aqui para você. Então, aqui, ó, osteoblastos e osteoclastos. Olha aí. Fizeram uma... Lógico, né? Isso é uma ilustração, mas essa ilustração fala muito, né? Então, você tem aqui, ó, osteoclastos, aqui, o ponto C de clastos, e aqui osteoblastos, vou pôr um B de blastos. Vejam que o osteoclasto está comendo osso. Parece tipo um cachorro, sei lá, um Pac-Man, um bicho aí, um fantasminha, né? Comendo um osso. E aí, qual que é a ideia? Eu acabei de dizer para você que o osteoclasto, isso não está na apostila, tá? Essa informação nova que eu trouxe para que você entenda por que acontece por que o tecido osso é vivo. Por que o tecido ósseo é vivo? Ora, é vivo porque tem estruturas que ficam permitindo a regeneração óssea. Constantemente os nossos ossos estão se regenerando, e aí eu achei por bem fazer isso para a aula, que eu não tenho na apostila. Então, vejam essa imagem da direita. Você tem aqui um bichinho comendo osso, parece um cachorro, né? Sei lá, um tubarãozinho. E a ideia é que esse cara absorve o tecido velho, ou tecido morto, ósseo. Então, se eu tenho um tecido velho,
obsoleto, morto, que não serve mais para nada, ou que serve para pouca coisa, o osteoclasto vai absorver esse tecido. Veja que coisa fantástica, como o nosso organismo é perfeito. Você tem uma parte que não mais é utilizada, porque não tem mais função, ou tem pouca função, vem uma estrutura do nosso organismo, corrói, leva embora esse tecido morto, reabsorve, e aí depois vem o construtor. E aí esse maluco aí que parece sei lá, um pedreiro ou alguma coisa do tipo, que está construindo, né? E tem, inclusive, parece que tem uma colher de pedreiro em mãos e tem tipo um cimento. Lógico, né, gente? Não um cimento que é utilizado para recompor o nosso tecido ósseo. É só um exemplo que essa figurinha aqui está demonstrando. Então, você tem quem destrói, entre aspas, destrói, e você tem quem constrói. Uma estrutura que retira esse tecido morto e uma estrutura que coloca um tecido novo. Por isso que os ossos são um tecido vivo. Uma doença que é, infelizmente, característica, que é uma situação terrível, mas que acontece, está voltada para a... Todo mundo já ouviu falar, eu acho, de osteoporose. O que é osteoporose? Na osteoporose, você tem uma aceleração, eu vou traduzir, tá? Mas você tem uma aceleração da reabsorção óssea. E essa reabsorção está tão acelerada que a reconstrução não consegue acompanhá-la. Traduzindo, os osteoclastos, que são os caras que comem, que corroem o osso, né, que tiram esse tecido velho, trabalham em excesso. Trabalham demais. Então, destroem o osso em excesso, mais do que deveriam. Para piorar, os caras que deveriam construir não conseguem acompanhar o ritmo. Então, assim, é como se você, vou dar um exemplo bem prático, como se você pegasse um prédio, um grande edifício de 20 andares, sei lá, em São Paulo, e colocasse dinamites nele. Pegasse os três edifícios e colocasse dinamite neles. E você destruísse. Então, você detonou lá a dinamite, explodiu, 3 edifícios de São Paulo caíram. E aí, para reconstruir esses edifícios, você só tivesse 10 funcionários. Você tem só um pedreiro e 10 serventes. Você acha que esses serventes e pedreiros vão conseguir reconstruir esses prédios na mesma velocidade, na mesma intensidade do que foram destruídos? Com certeza não. Então, você tem um processo que acelera a destruição e que, infelizmente, para piorar, o processo de construção foi comprometido e se apresenta de forma mais lentificada. Na prática, gente, você tem ossos mais fracos, porque esses ossos estão porosos. Lembra que eu falei, quando eu mostrei essa imagem, eu falei, olha, você tem... Cadê ela? Aqui. Eu mostrei e falei disso aqui, ó. Os ossos ficam com furinhos. Por quê? Porque o osteoclasto passa tirando o tecido velho, deixa buraquinhos, o osteoblasto vem e tampa esses buraquinhos. Ele vem preenchendo os buraquinhos, que a gente chama de poros, tá? São semelhantes a esses poros da pele. Olha para sua pele e sabe que ela tem vários furinhos. Os nossos ossos também, a ideia é a mesma. O que acontece é que, na osteoporose, esses poros se apresentam em número elevado. Então, os ossos ficam com muitos furos e, obviamente, ficam bem mais frágeis. E aí você tem um processo em que, obviamente, deixa eu ver se osteoporose, deixa eu ver se eu mostro alguns para vocês. E aí, obviamente, esse organismo, esse corpo, vai apresentar problemas. Deixa eu te mostrar, não estava na aula, mas só para vocês entenderem, tá? Tem tudo a ver com a aula de hoje, sistema ósseo, e por que é importante você entender sobre... Opa, compartilhei errado. E por que é importante você entender sobre esse lance do osso ser um tecido vivo? Alguém consegue, por favor, me dar um retorno? Dá para ver o meu Google aqui? A página do Google?
Sim. Ah, perfeito. Obrigado. Sim. Perfeito. Obrigado, meninos. Então, ó, dá para ver aqui, olha que coisa louca, ó. Olha o tanto de buraquinho que a gente tem nesse osso aqui da minha direita, que é onde que eu estou passando o mouse. Eu vou pegar um outro depois. Olha o tanto de buraquinhos. Esses buraquinhos a gente chama de poros. Poros. Tô vendo, viu, professor? Dá para ver, né? Então, vejam, ó, esse da esquerda tem poros, é um osso sadio. O osso precisa ter poros, porque aqui dentro tem ar e tudo mais. Mas, quando esse processo de poros se apresenta de forma acelerada, tem muitos poros, muitos buraquinhos, o osso fica bem mais frágil. E é justamente aí que está o problema. Ó, vejam essa imagem. Olha como você tem mais osso aqui, um osso saudável. Os ossos são mais fortes, mais resistentes, e aqui são bem mais finos. Ó. Esse excesso de buraquinho, esse excesso de poros, deixa esse osso bem mais frágil. E é justamente, olha que imagem linda, olha que imagem linda. E é justamente aqui que você tem a osteoporose. Então, professor, por que as pessoas espirram e quebram o osso? Na osteoporose isso é bem comum. Espirrou, quebra o osso. Porque os ossos ficam porosos, ficam finos, muito sensíveis. De espirrar, imagina, você tem uma fratura por espirrar? Eu teria várias, eu espirro bem forte assim, né? Eu teria várias, com certeza. Aí, de repente, foi uma leve queda. Só caiu assim, simples, não caiu de moto, não caiu de bicicleta, não caiu de escada, nada. Caiu simplesmente e foi apoiar as mãos, quebrou o fêmur. Desculpa, quebrou o pulso, né? Fraturou o pulso. Por quê? Nossa, deixa eu abrir aqui, peraí, rapidão. Eu vou na internet. Aí. Consegue me ouvir, meninas? Dá para me ouvir? Sim. Ah, perfeito. Sim. Aqui deu... Sim, professor. Perfeito. Sim, agora sim. Que tinha dado um pico aqui na internet, eu fui ali abrir a porta. Perfeito. Então, por que você tem pessoas que caem e simplesmente por cair, quando vão se apoiar no chão, quebram o punho? Mesmo que de uma quedinha simples, escorregou, caiu, porque esses ossos ficam mais frágeis. Isso acontece principalmente em mulheres, tá? A osteoporose não é uma doença feminina, entretanto, ser mulher é um fator de risco. Por quê? Porque quando a mulher para de menstruar, que a gente chama esse período de climatério, normalmente a galera acha que é menopausa, mas na verdade a menopausa é a última menstruação, tá? O período em que a mulher não menstrua mais se chama climatério e não menopausa. Menopausa é a última menstruação. Então, durante o climatério, essas mulheres deixam de produzir o estrógeno, que é um hormônio que reforça os ossos. Então, o estrógeno é como se ele... Não é isso, tá? É só uma metáfora. É como se o estrógeno passasse cimento nos seus ossos, deixando-os mais firmes, mais resistentes. E uma questão lógica, né? Se esse estrógeno, que é esse hormônio que fortalece, que dá força, vigor para os nossos ossos, se ele deixa de ser produzido, obviamente os ossos vão se apresentar mais frágeis. Uma questão lógica. Então, por isso que muitas mulheres têm osteoporose. E uma outra justificativa é porque elas doam ossos durante a gestação. Então, você pode reparar, mulheres que têm 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 filhos, costumam ter ossos mais frágeis, porque durante o processo de gestação, elas... lembra, o bebê é um parasita, né? Eu sei que parece meio estranho falar isso, mas o feto é um parasita, que está ali sugando as energias, a alimentação de um ser, no caso é da mãe. Então, a criança, o feto, suga também massa óssea da mãe. Por isso que mães que têm 4, 5, 20 filhos costumam ter ossos mais frágeis, porque elas, durante todas essas gestações, ofertam, né, ossos para a criança, ou para as crianças, no plural. Normalmente, quanto mais criança ou mais gestações uma mulher tem, mais problemas ósseos ela pode ter. Não é regra, mas geralmente o que a gente vê é isso. Então, imagina, você tem o climatério, que a mulher não menstrua mais. Uma produção menor de estrógeno, ou nada de produção, na verdade. Você não tem mais produção de estrógeno.
o osso fica sensível. E aí você soma esse lance de não ter estrógeno, do osso ficar frágil, a múltiplas gestações e a uma alimentação que não é rica em cálcio. A gente vai ver que o cálcio é fundamental para fortalecer os nossos ossos. Não só em leite o cálcio é encontrado, mas também em verduras e por aí vai. Mas se você é mulher, está no climatério, você não menstrua mais, né? Teve múltiplas gestações, não tem uma alimentação rica em cálcio, você não pratica atividade física, porque a atividade física também fortalece os seus ossos. Você já tem pelo menos 5 fatores de risco para você ter osteoporose ou doenças ósseas. Entendem a importância? Então, assim, é fundamental que, lógico, né, gente? Não só mulheres têm, homens também devem observar esses pontos, mas, por exemplo, o homem não vai doar osso ou massa óssea durante a gestação. Então, a mulher tem mais fatores de risco, mas o homem pode ter também, porque a osteoporose pode ser algo genético, passado de geração para geração, tá? Então, é isso que acontece aqui na osteoporose, uma aceleração desse processo de reabsorção da massa óssea. Então, os caras que destroem o osso trabalham em excesso, e aí a gente tem pouca pessoa para recuperar o osso, poucos construtores e muitos destruidores. E aí o osso fica poroso, fica com muitos intervalos, por isso que quando a pessoa cai ou simplesmente espirra, tem uma fratura. Isso acontece em outro fator de risco, esqueci de falar, idade. Mais idade, mais chance de ter osteoporose. Por isso que a gente vê bastante osteoporose em mulheres idosas. Maior idade, mais chance. É uma relação proporcional. Bom, não está na aula aí, mas eu achei legal trazer para você, só para você entender esse processo. Então, entendendo isso, agora você consegue ver que o osso, você consegue verificar que o nosso tecido ósseo é algo vivo, não é algo morto, não é algo parado, estagnado, fixo, enrijecido, parece que você passou cimento. Não, não. Constantemente os nossos ossos estão se recuperando. Por quê? Porque você vai tendo fraturas durante a vida, né? Pequenas fraturas, e aí esses ossos precisam ir se recuperando, como sempre acontece. Por isso, não está na aula, mas eu gostaria, não se esqueçam de se atentar a quê, gente? A uma alimentação que tenha cálcio. A se atentar a uma alimentação que tenha cálcio. Só leite, professor, mas eu não gosto de leite. Pode ter alguém que pode falar aí, né? Não tem cálcio só em leite. Normalmente verduras escuras, verde escuro, tem uma boa concentração de cálcio. Então você consegue encontrar cálcio em outros alimentos e não só no leite. Então não é, ou não deveria ser desculpa para você, é que eu não tomo leite, então por isso que eu tenho ossos fracos. Não, tá? Então, se atentem à alimentação, ao estilo de vida. Eu falo sobre exercício físico. Quanto mais você se exercita, melhor os seus ossos se apresentam, tá? Porque a atividade física fortalece o osso. E aí as outras coisas também vocês têm que se atentar. Então, a mulher entrou no climatério, tem que ir no médico para ver se tem que fazer reposição hormonal, enfim, essas questões aí que o endócrino, né, o ginecologista, outros profissionais conseguem auxiliar melhor, tá certo? Então, muita atenção. O nosso tecido, o osso, não é parado, não é algo morto, pelo contrário, está constantemente se renovando. Bom, e aí, esse sistema ósseo, né, o nosso esqueleto, é formado ou é composto de ossos, como eu acabei de dizer, que estão constantemente em recuperação, em regeneração, e cartilagens. Tá certo? Na forma, gente, na prática, isso significa que a gente tem, ou existem articulações. São as articulações que permitem ou que dão condições para que a gente consiga realizar movimentos de pinça. Então, por que os meus dedos dobram? Porque eu tenho articulações que permitem isso. Por que o meu braço é fazer esse movimento? Articulação. Minha perna, meus joelhos, meus dedos dos pés, meu quadril, enfim. São articulações, são pontos aqui que se encontram
intervalos, digamos assim, ou entre os ossos, para permitir e facilitar movimentos e para que a gente consiga executar determinadas atividades, determinadas tarefas. Mas a gente vai chegar, a gente vai começar a falar de articulação agora. Antes, eu só quero fazer uma observação para você. Existem algumas funções do nosso esqueleto. Talvez a principal dele, na verdade, tem duas, eu acho que são principais, proteger alguns órgãos vitais do nosso corpo e nos manter em pé. Você já parou para pensar, ou você já se perguntou, sei lá, por que que você consegue se manter em pé? Porque você tem ossos. Se você não tivesse ossos, os músculos não têm consistência para deixar você em pé. Você ficaria tipo uma ameba, né? Quando a gente fala, tem aquela... esqueci o nome, aquele negócio que... Slime. Seria tipo um slime. Que você não tem uma rigidez, uma consistência. Você não é tão firme sem ossos. Pega uma carne. Tenta colocar uma carne em pé. Carne é músculo, né? Pega, quando hoje, na hora que você for comer, quando seu maridão aí estiver fazendo a comida, você passar o bife, você pega, ou sei lá, quem, né, onde você estiver, coloca um pedaço de carne em pé, assim, eu vou deixar isso. Não vai ficar, eu te garanto. Por quê? Não tem consistência, não tem firmeza suficiente. A gente não é diferente, tá? Então, você só fica em pé, só consegue se manter em pé, porque existem ossos aí, certo? Então, essa é uma função, assim, fundamental, primordial dos ossos, que é manter você em pé. Uma outra condição é a proteção de alguns órgãos vitais, como, por exemplo, o coração, o pulmão. Por exemplo, e o crânio, né? Desculpa, o cérebro. Tá bom? Então, você tem exercícios, você tem ossos que protegem, como se fosse uma gaiola, uma caixa, protege alguns órgãos que são vitais. Então, se você, por exemplo, recebe uma pancada